Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui iniciando a sessão da tarde, né? Continuando aqui nossa pauta no dia 20. Então, agora temos uma sustentação oral, são 3 itens, relatoria atualizando, 73, 74, 75, talento de propaganda. A Tainá, acho que pode convocar a mesma patrona, a doutora Alessandra Oliveira, eu acho. Talento de propaganda. Ok, farei a convocação. Itens 73, 74, 75, doutora Alessandra, doutora Alessandra, Ricardo e Chaves. Ô, Lisandro, esses são os únicos processos que você tem na sessão toda, né? Não, eu tinha bastante processo, só que os contribuintes pediram para presencial, né? Era uma FIDGAL, que eram vários processos de um só contribuinte, e uma outra era um do Simples Nacional, mas também era um processo grande. Aí, tranquilo. É porque eu vou copiar agora. É por isso que tem pouco, é só isso mesmo. Obrigado, Lisandro. Olá, doutora Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Doutora Alessandra, eu vou passar a palavra para o relator, doutor Lisandro. Eu vou deixar ele conduzir os 3 processos na ordem que ele preferir. Aí depois a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral, que eu não sei se os processos são vinculados ou não, mas à medida que ele for conduzindo a relatoria, eu vou dando prazo para a senhora se manifestar também. Depois volta para o doutor Lisandro proferir o voto, depois o colegiado entra em debate e esclarecimentos, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, atualizando a relatoria, aí fica à vontade aí para, se quiser trocar a ordem, aí tem 73, 74, 75, o contribuinte é talent propaganda. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, patrona. Presidente, esses 3 processos, eu acredito que dá para relatar em conjunto. Apesar de que não é o mesmo crédito, são decompes do mesmo contribuinte, mas são anos calendários diferentes. Ano calendário 2007, 2008, 2009, e é saldo negativo de cada um desses anos. Mas são interligados, porque o contribuinte compensa estimativas do ano seguinte com crédito do ano anterior. Então, acaba que há uma vinculação entre os processos. E o crédito, a origem do crédito também é a mesma. Então, por ser a mesma, a discussão é a mesma, e a solução que eu estou dando também para os 3 processos é a mesma. Então, acredito que dá para haver um julgamento em conjunto. E esses 3 processos fazem parte de um grupo de 7 processos que eu recebi. E eu coloquei 4 deles na sessão de abril. Esse aí foi um esquecimento mesmo. Era para colocar os 7 na mesma sessão, até para dar o mesmo, garantir o mesmo destino. Porque, como eu falei, o assunto é o mesmo, os créditos são interligados, a compensação de um saldo de um ano na estimativas do ano seguinte. Então, foi um lapso meu, mas tranquilo, são as mesmas pessoas que estão aqui. Claro que algum colega pode pensar diferente, né? Mas lá nós demos parcial provimento por unanimidade para o retorno para um novo despacho decisório. Em linhas gerais, eu vou explicar, mas eu vou ler pelo menos um relatório, porque já que eu estou fazendo um relatório em conjunto. Mas, em linhas gerais, é uma empresa de propaganda e ela recebeu rendimentos de diversos anunciantes, só que a legislação abre uma obrigação diferente para a agente de propaganda. Não há retenção em quem paga o rendimento para a empresa de propaganda, não há retenção do imposto na fonte, e sim pagamento pela própria agência de propaganda. É ela que tem que pagar a retenção, vamos dizer assim, do valor que ela recebeu. A única obrigação que ficaria com os anunciantes pagadores seriam de apresentar DIRFs.
Aí, nesse caso, aconteceu aqui no contribuinte, para esse contribuinte, é que houve despacho, todos os despachos foram eletrônicos, ou seja, não houve uma apuração ou intimação prévia, e a contribuinte, ela parece, tudo indica que fez os recolhimentos dos valores, né, a se confirmar, mas a DAFs nos autos, mas não há DIFs, as empresas não fizeram DIFs, e aí eu não sei por que não acontece essas DIFs, são valores quebrados. E a empresa Talent fez um recolhimento consolidado do valor. Ela não fez recolhimento de retenção por empresa. Então, não havia como haver deferimento por um despacho eletrônico, porque o despacho eletrônico ele checa os CNPJs, até para ver também se a receita consta da DIPJ, porque na DIPJ eu tenho um campo para que a empresa informe os CNPJs das pessoas que fizeram os pagamentos. Esse foi um outro erro também da Talent, que eu acredito que foi um erro, porque ela fez colocou essa informação também de forma consolidada, e o valor deveria ter sido, como manda a legislação, um valor por CNPJ. De qualquer forma, não havia como esse despacho decisório abarcar essas receitas e essas retenções, vamos dizer assim. Mas aí foi uma eletrônico, eu acredito que não era o caso aqui de fazer um despacho eletrônico, não sei se por atividade da empresa há como fazer esse tipo de separação, né? A contribuinte anexou os documentos, mas a DRJ não apreciou, porque ela se valeu dessas irregularidades formais que a Talent cometeu, que é informação intercomp consolidada, pagamento num DAF só, e as informações inconsistentes na IDIPJ. Vindo para cá, como há uma jurisprudência do CARF, no sentido de que a falta do comprovante de rendimentos, que não há aqui, porque não há DIF, né? A falta desses comprovantes de rendimento, eles não impedem uma análise do crédito, mas então eu acato essa jurisprudência, acatei pelo menos nos outros processos, já estou passando por fora, mas nos outros processos eu acatei no sentido de que esse processo seja apurado. E no destino que eu dei foi no sentido de um provimento parcial. Mas aqui podemos discutir o que fazer, tá bom? Presidente, então, em linhas gerais é isso, eu vou ler rapidamente, já que é um relatório só. Eu vou ler um relatório só do primeiro processo, 73. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade contra deferimento parcial da compensação declarada. Por bem resumir o litígio, peço venha para reproduzir o relatório da decisão recorrida. Então, aqui eu repito que é uma PERDECOMP, né? Elas são vários PERDECOMPs. A pretensão expressa no PERDECOMP como demonstrativo de crédito foram parcialmente acolhidas pela autoridade administrativa competente, a qual, em despacho decisório exarado, sob o número de rastreamento tal, afirmou que o direito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos. Então, há um quadro aí onde tem a parcela de composição do crédito. As retenções na fonte foram parciais, ou seja, o computador só analisou e só deferiu aquilo que tinha DIRF e informação na DIPJ, que as receitas estavam computadas. Então, por isso que essa retenção aqui na fonte foi parcial. Em pagamentos foi todo deferido. Há um valor aqui de estimativa compensada. Como eu falei, o contribuinte compensa, em alguns anos, ele compensa com crédito
do ano anterior, mas o indeferimento é a mesma fonte, né? Imposto de renda na fonte sobre serviço de propaganda. Esse valor aqui, 207 mil, nesse quadro, também é sobre o mesmo assunto. Então, foi parcialmente em oposição ao entendimento, já no item 3 aqui, firmado pela Fazenda, foram apresentados os seguintes argumentos. A empresa incorporada, a Talent Propaganda, incorporada pela requerente, que no caso é Talent Propaganda S.A., Talent Limitada, uma coisa assim, todas são Talent. A empresa Talent Propaganda S.A., incorporada pela requerente, promoveu compensação de diversos débitos com saldo negativo referente ao ano calendário 2003. E o crédito correspondente, segundo o contribuinte, é incontestável, conforme demonstram os anexos da manifestação de inconformidade. A Receita Federal, ao examinar os PERDECOMPs, não localizou alguns créditos, fato que ocasionou a redução indevida do saldo negativo e levou à não homologação da diferença entre esse valor e que foi informada na DIPJ. Os créditos não identificados pela autoridade ACO dizem respeito ao imposto de renda retido na fonte sobre os códigos 8045 e 0473, no valor de 295 mil, e a estimativa de 207 mil foi compensada em outro processo, né? A comprovação dos 295 mil, imposto de renda 8047, vincula-se ao anexo do documento 16. Por se tratar de empresa de publicidade, nos termos do artigo 651, inciso 2 do RIR, e do artigo 3º da IN 123, a requerente efetuou o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre serviços prestados aos seus clientes. E, computando esses recolhimentos, apurou o saldo negativo de imposto de renda do ano calendário 2007. Os recolhimentos referidos no item anterior são demonstrados pelas guias de recolhimentos encartadas como DOC 16. No que concerne ao valor 9.720, é porque há dois códigos aí, é o código 8045 e é o código 0473. O código 8045 são esses serviços de propaganda, que é a maioria do crédito, mas há um crédito menor de R$ 9.720, que não se refere a esse serviço de propaganda, foi um valor compensado também em outro processo. No que concerne ao valor 9.720, este foi objeto de pedido de compensação ainda pendente de análise e não pode ser objeto de cobrança. O valor 217 mil, referente a pagamento de imposto de renda por estimativa, deve ser homologado, que decorre de DECOMP de número 3106, ainda pendente de julgamento no PAF 211-16. Em harmonia com a argumentação anteriormente resumida, a interessada traça breves considerações. Bom, a decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade. Ela entendeu que o valor consolidado de retenções, aí vem a constatação da DRJ, de que o valor foi consolidado, declarado pela recorrente, não era compatível com as DIRFs, que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos tomadores de seus serviços de propaganda. Não foi possível a autoridade ACO confirmar, através do sistema de consulta, a DIRF, as parcelas de composição de crédito e, portanto, não existe erro na decisão questionada pela interessada, sendo pertinente trazer à colação o comando contido no parágrafo único do artigo 4 da IN 123. A exigência de individualização no PERDECOMP das retenções na fonte, por fonte pagadora, encontra fundamento no artigo 943, parágrafo 2º do Decreto 3.000. A individualização das retenções no PERDECOMP e em DIF é vital para verificar
que na DMPJ correspondente o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação, pois na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, somente pode ser utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. A interessada, em concreto, pretende retificar as parcelas de composição de crédito declaradas no PERDECOMP, para que sejam examinadas e acolhidas diversas retenções de forma individualizada para cada fonte pagadora, e não a informação expressa na irregular consolidação de valores anteriormente descrita. Como a empresa fez uma declaração consolidada no seu CNPJ, a BRJ entendeu que a recorrente está tentando trocar o crédito, que seja um outro crédito, já que ela está agora vinculando a CNPJs de outras empresas. A retificação do PERDECOMP é possível, mas somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa, o que não seria o caso. No que concerne a estimativa mensal de RPJ, no valor de 217 mil, também não assiste razão interessada, pois no processo, aí diz o número do processo, foi mantido o despacho que não homologou a DECOMP, processo DECOMP final 3106. Conscientificada a decisão de primeira instância, interessada em interpor recurso voluntário protocolado em 11 do 6, em que repete os fundamentos de sua impugnação. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Lisandra. Doutora Alessandra, então 15 minutos para fazer a sustentação oral. Ok, eu vou também, se vocês me autorizarem, fazer a sustentação em relação aos 3 casos, já que eles são similares, Sim. e eu vou fazer a transmissão de uma apresentação. Uhum. Um segundo. Os senhores estão conseguindo visualizar? Sim. Ok. Então, conforme adiantado, são todos casos que tratam de compensação efetuada pela empresa relativa aos saldos negativos de 2008, 2007 e 2009. A composição desse saldo negativo, ela é realizada basicamente por retenções na fonte e estimativas de imposto de renda. Como adiantado também no relatório, em síntese, todas as 3 decisões dos 3 casos entenderam que deveria haver no processo a comprovação dos valores retidos através da demonstração da DIRF. Isso não foi apresentado. E, por outro lado, em relação à parcela do crédito que foi paga por meio de DECOMP, essas DECOMPs não teriam sido homologadas e de forma que não poderiam compor o saldo negativo da empresa. Aqui eu estou colocando um quadro só para melhor visualização de cada processo do que compôs o saldo negativo. Então, em todos os 3 casos, a gente tem aqui as retenções sobre o Código 8045, que é a autorretenção, né, das empresas de propaganda. Temos aqui também valores que foram compensados em outros, né, tanto de estimativas como de retenção, e temos, por fim, a retenção sob o Código 3426. Pois bem, no que se refere à parcela do crédito que adveio de pagamento por outras DECOMPs, a empresa entende que esses pagamentos eles devem sim compor o saldo negativo. Primeiro porque a maior parte dessas DECOMPs encontram-se ou homologadas ou pendentes ainda de análise e defesa. Mas, para além disso, e nisso eu gostaria de chamar bastante atenção, para o entendimento que a gente verificou no CARF, e também em parecer normativo, estou citando aqui o parecer normativo COSIT 2 de 2018, no sentido de que, se o valor objeto da DECOMP não homologado integrar o saldo negativo, o direito creditório decorrente ele deve ser deferido. Por quê? Qual que é a lógica desse entendimento? Se o pagamento que compôs o saldo negativo ele foi feito através de outra DECOMP, e essa DECOMP não for homologada, a cobrança haverá de ser feita naquele processo.
Então, não considerar esse valor para apuração de saldo negativo quando da não homologação daquela decomp e também cobrar o valor naquela outra decomp, implica uma cobrança em duplicidade. Eu estou juntando aqui também um acórdão do CARF que vai exatamente nesse sentido, de que impossibilitar que o contribuinte se utilize dessa parcela do crédito quando a decomp não for homologada, também implicaria essa cobrança em duplicidade, de modo que não poderia ser admitida. Então, em primeiro lugar, a gente pede o acolhimento da parcela do crédito que advém de outras decomps. Outra parcela do crédito, como foi adiantado, adveio das retenções do Código 8045. Então, como mencionado pelo relator, os serviços de propaganda e publicidade, eles estão sujeitos à retenção da própria agência de publicidade. Então, na prática, a própria empresa, no caso a recorrente, acaba fazendo essa autorretenção. E o fundamento base para não acolhimento dessas retenções na composição do saldo negativo em análise foi o de que não haveria a comprovação dos valores em DIRF, ou seja, os valores que a empresa teria retido ou apresentado à retenção não estariam informados nas DIRFs dos clientes da recorrente. Em relação a isso, a gente entende que essa decisão ela não merece prosperar. Primeiro, porque a empresa juntou em todos os seus recursos voluntários e, na verdade, nas manifestações de inconformidade, todos os documentos que comprovam as retenções sofridas. As receitas declaradas também se encontram na DPJ da empresa, ou seja, quando o fiscal faz a prova de todos os pagamentos realizados e desconta o valor do imposto devido no ano, ela consegue, então, verificar aí o saldo negativo que foi informado pela empresa. Chama-se atenção também para a impossibilidade de se dar para as DIRFs, que são obrigações acessórias, um valor probatório maior do que o cumprimento da própria obrigação principal, que é o próprio pagamento. Ora, se a empresa traz no processo todos os comprovantes, todas as guias e respectivos comprovantes que comprovam que de fato efetuou essas retenções, isso não pode ser ignorado em detrimento da exigência de que esses mesmos valores tivessem sido declarados em DIRF. Por quê? Porque a empresa não tem absolutamente como obrigar as fontes pagadoras a cumprir essa obrigação. O que ela pode fazer é apresentar os documentos que ela apresentou nesses processos. Para que não restem dúvidas acerca da comprovação, eu trago aqui uma planilha onde estão destacados em cada processo os documentos que foram apresentados. Então, em todos eles, houve a comprovação das retenções mediante o comprovante de pagamento em si, que entendemos que é o documento mais importante para fazer a prova do pagamento. Em relação a um dos processos, foi ainda apresentado razão contábil. E, em outro caso, o 2012-55, houve a apresentação de informes de rendimento e foi feita a juntada de DIRFs que, se somados os valores ali contidos, também abarcam a totalidade ou quase a totalidade do crédito reclamado. Então, em relação ao Código 8045, essas retenções que compuseram o saldo negativo, nós também pleiteamos que seja reconhecido especialmente diante dos documentos já trazidos no processo e que, infelizmente, não foram examinados. E, por fim, teve, além dos valores que foram pagos por decomp, e além das retenções que foram feitas sob o Código 8045, em um dos processos, que é o 2013-11, houve uma parcela que não foi reconhecida de retenção relativa ao Código 3426. É uma parcela não reconhecida de cerca de R$ 3.600. O que disse a decisão a esse respeito? Na mesma linha do que aconteceu para os pagamentos realizados sob o Código 8045, a decisão entendeu por reconhecer apenas o que estava declarado em DIRF. Então, ela acabou reconhecendo dos 79 mil que tinham sido declarados para compor o saldo negativo, reconheceu apenas 75 mil, aproximadamente, deixando de reconhecer um valor de 3 mil. E a esse respeito, nós também gostaríamos de pedir a reconsideração desse entendimento, pois a empresa trouxe aos autos tanto os informes de rendimento,
como aquela relação de rendimentos e imposto retido por fonte pagadora, que é um documento emitido pela própria Receita Federal e que apresenta, no qual são apresentadas informações transmitidas em DIRF. Então, com base nisso, a gente também está pedindo que seja reconhecida essa parcela do crédito. E com base nisso, em síntese, a gente pede a homologação integral de todas as declarações de compensação. Eu agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, doutor Alessandro. Doutor Lisandro, pode proferir o voto, então, seu voto, por favor. Bom, presidente, então eu vou ler o voto no processo 73, para adicionar que vou adicionar um alerta no processo 2003-11 quanto a essa parcela de R$ 3.000 que a patrona se refere a um novo documento. Então, já que eu estou votando por um novo despacho decisório e não eletrônico, claro, né? Esse documento deverá, então, ser analisado em conjunto com a análise dos que já constam. Bom, 7.3, né? O recurso é tempestivo e, portanto, dele conheço. Trata o presente processo de declaração de compensação transmitida sob o final 0041 e cujo crédito empregado refere-se a saldo negativo do Imposto de Renda 2003. O despacho decisório deferiu parcialmente o crédito, reconhecendo parcialmente a declarada retenção de R$ 341.489 de retenção na fonte, né? Isso para retenção na fonte. Confirmando os pagamentos a título de estimativa e indeferindo o montante compensado de 217 mil, que também se refere ao Código de Retenção 8045. Em manifestação, a recorrente alega ter direito ao crédito adicional referente ao recolhimento via RDAF do Código 8045. A DRJ entendeu que a recorrente não cumpriu as formalidades relativas à declaração de compensação ao informar recolhimento consolidado e não por anunciante. Adiciona que a falta de DIF nas fontes pagadoras impossibilitava a confirmação de cada retenção e aduz ainda que não haver confirmação de que as receitas correspondentes ao crédito foram, de fato, declaradas na DIPJ. No calendário, no caso aqui, no calendário 2007. Resta claro que as informações na declaração de compensação não foram apresentadas na forma regulamentar, visto que a recorrente informou o valor consolidado de imposto na fonte, quando deveria informar o valor por anunciante, tomador do serviço de propaganda. Também na DIPJ do exercício, esse mesmo montante recolhido pela recorrente consta como parte de valor consolidado no seu CNPJ, quando deveria identificar cada um dos anunciantes, a que se refere o recolhimento e a respectiva receita de serviços recebida. Tais infrações impediram o tratamento computacional do requerimento de restituição e constaram como motivo para a improcedência da manifestação de conformidade pela DRJ. Dispôs a decisão de primeira instância que analisar o crédito com os documentos apresentados importaria em analisar novo pedido de restituição compensação, pois configuraria uma retificação da perda compra original. Não se pode concluir que houve alteração do crédito requerido. A recorrente continua a requerer o saldo negativo do ano 2007 RPJ, o que caberia ser intimar a recorrente a discriminar o valor retido ou pago informado inicialmente de forma consolidada, a apresentar a relação de tomadores de serviço, a que compete cada parcela de fonte, após verificar a disponibilidade do recolhimento ou imposto retido na fonte e a declaração e a escrituração da receita correspondente e, enfim, calcular eventual crédito correspondente ao ajuste do período.
Na apuração do imposto de renda na fonte, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo, segundo súmula CARF número 80. Esse CARF já decidiu que o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto de renda pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas oferidas e oferecidas à tributação do valor do imposto retido devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção, ou não possa mais obter, desde que consiga provar por quaisquer outros meios a seu dispor que efetivamente recebeu as retenções que alega. Aí eu ponho aqui exemplificadamente que documentos poderiam ser esses. Digo que, no caso presente, o despacho decisório foi eletrônico, o que agiliza os pedidos de compensação, mas que prejudicou a análise das características particulares das alegações da recorrente, como a de que ela própria recolheu o imposto de renda e da sua condição de empresa de propaganda. O disposto no artigo 53, inciso 2, do parágrafo único da Lei 7.450, criou incidência de imposto de renda na fonte como antecipação do devido na declaração de rendimentos por serviço de propaganda, ao qual a IN 24, de 86, conferiu conformação própria e definitiva. Então, sujeito-se ao desconto de imposto de renda na fonte, alíquota de 5%, como antecipação do devido, na declaração de rendimentos, as informações pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas por serviço de propaganda. No caso do inciso 2, exclui-se da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou repassáveis à empresa de rádio. Também de relevância será reproduzir o item 3 da IN 24 e artigo 1º a 3º da IN 130, que, com relação ao assunto, especificaram que o imposto deve ser recolhido pelas empresas de propaganda, por ordem e conta da anunciante, até o último dia 15 seguinte àquela que deveria ter anunciado. Dessa forma, reputo necessário outro despacho decisório que analise as provas carreadas pela recorrente e conclua se há recolhimento de imposto de renda, mesmo que efetuado pela recorrente por conta e ordem das contratadas, como antecipação do imposto de renda do ano calendário 2007. E se as receitas correspondentes ao crédito foram, de fato, declaradas na DIPJ do mesmo exercício. A respeito da estimativa do imposto de renda, 217 mil, também não existe razão interessada, pois no processo 2011-15 foi mantido o despacho decisório não homologado. Claro que vai ficar também na dependência, ficaria também na dependência da resolução aí do que decidir no outro processo conexo. Por todo exposto, o presente voto é no sentido de dar parcial provimento ao recorrente para determinar o retorno à unidade de origem, para que intime o recorrente apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios e analise a liquidez do indébito referente às retenções de imposto de renda e prolate nova decisão, iniciando um novo rito processual. Assim como voto, presidente. O pessoal está aberto aí, o plenário, para dúvidas, esclarecimentos. Para mim ficou bem claro. Eu até abri o processo quando o Lisandro lembrou que a gente votou no mês passado, eu olhei lá até para manter a coerência, porque teve um processo que eu até tinha votado diferente e voltei atrás, então vou manter a coerência. Para mim está tranquilo. Eu só tenho uma questão aqui em relação à estimativa, que ao final do voto, o conselheiro Lisandro coloca que também não assiste razão à interessada. Na verdade, a gente eu teria que modificar. Mas aí não é isso, Parece até que a gente negou, mas não é só em relação a essa expressão. É o seguinte, que diz que no processo tal foi intimado do despacho decisório que não homologou a DECOMP e que manteve na DRJ. Mas eu acredito que esse contribuinte deve ter entrado com recurso voluntário. E hoje, no dia de hoje, essa decisão pode, inclusive, ter sido revertida, a gente não sabe porque não foi analisado. E ainda tem outra questão. Como a unidade de origem vai emitir um despacho decisório complementar, na verdade, ela vai reavaliar
né? Porque não foi feita de maneira eletrônica, vai ser feita de maneira manual. A partir do momento que a gente estabelece que não assiste razão em relação à estimativa, eu posso correr 2 riscos aqui. O primeiro, essa decisão ter sido revertida no próprio CARF, que a gente não tem informação aqui. E segundo... Não, esse processo ficou no meio de abril, é o de 2006. Então, eu vou modificar isso aí, vai ficar tranquilo. Esse processo que eu estou falando aqui também veio para mim. A gente já julgou ele. Esse 2011. 2011-25. Mas tá errado aí, tá errado. Ele voltou para a unidade de origem para emitir outro parecer. Então, isso. Não sabe. Então, a gente teria que deixar livre que a unidade de origem, inclusive com relação às estimativas, avalie a compensação em que estado estão. Porque o outro risco Considere o resultado desse processo. Esse processo era por isso que era para estar tudo junto. É por isso que estava para tudo junto. Esse processo aí foi em abril, veio para mim. E ainda tem a possibilidade, que eu não sei, mas tem a possibilidade de, chegando o processo na unidade de origem, eles aplicarem o parecer lá da Procuradoria, o parecer da Procuradoria que aceita a compensação para a estimativa. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente tem que deixar eles livres, entendeu? A gente pode aceitar, mas eles aceitam. Eu vou mudar. Então, era só isso. É só essa observação que eu tenho a fazer. Não, eles até têm que aceitar, né? Na realidade. O parecer é vinculante. Eu sei, porque eu não aceitava o parecer na DRJ e, assim, não aceitava tecnicamente e sempre despachava conforme o parecer. Fazia uma ressalva, lógico que no CARF não estou mais vinculado, mas... Então, eu acho que realmente essa estimativa acho que nem volta para o CARF. No mínimo, na DRJ vai parar, entendeu? Por algum motivo, ainda que por algum, sei lá, mas eu acho que o parecer normativo vai ser cumprido na Receita, seja na DRJ ou na preparadora. Então, mas na verdade, realmente, aí não pode dizer que não assiste razão, mas eu dizendo vai ajustar isso, foi só um... Não, é que esse aí, abre aspas, eu coloquei o parágrafo da DRJ, mas é só porque eu sabia que os processos estavam todos iguais e esqueci de modificar. Mas esse processo, 2011-25, a gente julgou em abril, então o que a DRJ vai fazer, a DRF, no caso, né, vai ser apreciar o processo anterior e incluir, né, fazer constar os efeitos nesse aqui. Algum esclarecimento? Pode falar, doutora Giovana, desculpa. Eu ia dizer que de minha parte era só isso, doutora. Então, vou passar a colher os votos, tá, pessoal? Estou dizendo, dando provimento parcial para retornar à origem para que seja prolatada uma nova decisão, seja elaborado um novo despacho decisório. Então, a doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Também acompanho, presidente. Doutor Rafael? Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia? Também acompanho, presidente. Doutora Bárbara? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos a provimento parcial recurso voluntário para retornar à origem o processo, para que se elabore um novo despacho decisório. Eu vou transcrever aqui esse finalzinho de analisar a liquidez e certeza do indébito na ata. Mas basicamente é isso, retorno de origem para reanálise e plotar um novo despacho decisório. Esse resultado também é o do 7.4 e 7.5, né, doutor Lisandro? Sim, igualzinho. Então, doutor Alessandro, o resultado desse que eu proclamei agora é o 7.3, 7.4 e 7.5, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, agora, pessoal, nós vamos para o último processo dessa nossa reunião. É o doutor Lucas que vai relatar. Deixa eu só apregoar aqui, que eu não me lembro quem é o contribuinte. Então, doutor Lucas, Banco Bag, tem 2 matérias aqui, outros, né, mas aí não é específico, parece que a apuração incorreta, tem um erro de fato no preenchimento da declaração de CSLL. O senhor relata melhor do que se trata. Aí parece que tem um erro de apuração e tem uma perda de compra vinculada. Então, tem 76 de apreciação, Banco Bag, pessoal, é o último da reunião, aí, porque os outros a gente já apreciou. Obrigado, presidente. Bom, se trata de perda comp apresentado pelo contribuinte,
no qual ele pretende o reconhecimento de direito creditório representado por saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2000 para utilização na quitação de débitos tributários diversos. No despacho decisório, a autoridade tributária não homologou a compensação declarada nas DECOMPs sobre a alegação de inexistência do crédito, uma vez que o valor informado na DIPJ no montante de 21 mil não correspondia ao valor do saldo negativo informado na DECOMP. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, argumentando que cometeu um equívoco na elaboração da DIPJ apresentada, visto que na ficha de ajuste anual constou apenas a dedução referente à CSLL retida por órgãos públicos, quando deveria constar também o valor de 839 mil referente à estimativa paga no ano calendário de 2000. Afirma assim que o saldo de CSLL apurado nesse período foi de 860. Traz outras argumentações e, ao tratar da questão, a DRJ julgou parcialmente procedente o pleito em decisão assim emendada, dizendo que é cabível o reconhecimento parcial do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL quando comprovado o erro de fato na informação prestada pelo contribuinte na DIPJ correspondente. Em síntese, a DRJ reconheceu a parcela do crédito composta pela estimativa declarada em janeiro de 2000, no montante de 839, não sendo, portanto, ainda suficiente para homologar integralmente o PERDECOMP pretendidos no montante de 844. Em razão de que, e aí destaco aqui trecho do voto da DRJ, tá? Por outro lado, tendo em vista que o crédito incluído na DECOMP, ora em análise, limitou-se a informações acerca da estimativa relativa a janeiro de 2000, não há que se analisar ou validar o montante informado na DIPJ a título de CSLL retido na fonte por órgão público. Destarte confirmada a quitação da estimativa no valor de 839, que deveria ter sido informado na linha 38 da ficha 17 da DIPJ de 2001, não resta dúvida de que o sujeito passivo cometeu erro de fato no preenchimento da DIPJ, que, se preenchida corretamente, confirmaria um saldo negativo de CSLL de 860 mil. Entretanto, tendo em vista que somente foi utilizado nas DECOMPs objeto dos presentes autos a parcela de saldo negativo relativa à estimativa quitada, somente há que se reconhecer o direito creditório no valor de 839 e não 844, como incluído na DECOMP, ou 860 como sustentado na peça de defesa. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em que repisa os argumentos apresentados na manifestação de conformidade, em especial que o crédito pleiteado no montante de 844 tem origem no saldo negativo do ano calendário 2000, que é composto por estimativa de CSLL compensada em janeiro de 2000, no valor de 839, e CSLL retida na fonte em dezembro de 2000 por órgão público no valor de 5.400 e pouco. Que teria ocorrido equívoco quando do preenchimento da DIPJ, já que deixou de ser considerada a apuração do saldo negativo do ano calendário 2000, a estimativa de CSLL paga via compensação devidamente declarada em DCTF, e ainda informou o valor de 21 mil a título de CSLL retida na fonte por órgão público, quando o correto seria 5 mil. Por fim, entende que, pelas provas apresentadas, resta demonstrado que o valor do saldo negativo de CSLL corresponde ao montante total de 844, composto da estimativa de janeiro de 2000, pago via compensação e da CSLL retida na fonte, requerendo o provimento do recurso para que sejam homologadas as compensações pleiteadas. Seguindo no voto, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, por razão pela qual ele conheço. Da forma como relatado, a DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório do contribuinte, por entender que, tendo em vista que o pedido de restituição especifica a origem do saldo negativo de CSLL tão somente como sendo de estimativas quitadas, não haveria como reconhecer a quantia relativa a CSLL retida na fonte. Analisando os autos, de fato, o PERDECOMP em discussão conta com crédito de saldo negativo de CSLL no valor de 844, o qual seria proveniente de estimativas compensadas. Eu trago aqui as folhas 87 dos autos, tá? Acontece que, em verdade, o valor do saldo negativo de CSLL no montante de 844 seria proveniente de 839 a título de estimativa compensada e 5 mil a título de CSLL retida na fonte, por órgão público. Em relação à estimativa compensada, esse valor foi reconhecido pela decisão recorrida, restando a análise recursal tão somente o direito creditório relativo à CSLL retida na fonte. A decisão recorrida, ao confirmar a quitação da estimativa no valor de 839, é categórica ao afirmar que o contribuinte cometeu erro de fato no preenchimento da DIPJ, que, se fosse preenchida corretamente, confirmaria o saldo negativo de CSLL no valor de 860 mil, ou seja, além do hora pleiteado, que é 844. E eu repito aqui aquele trecho lá no final do relatório.
Em que pese a DRJ ter se pronunciado no sentido de que o preenchimento correto da DIPJ confirmaria a existência de um saldo negativo no valor de 860, a análise se limitará à existência ou não do direito creditório pleiteado em PERDECOMP, qual seja 844. Nesse sentido, entendo que assiste razão ao recorrente. Reforçando o que já mencionado acima, o equívoco no preenchimento do PERDECOMP se deu quando da origem do saldo negativo, que quando apontado como estimativas compensadas deveria fazer constar também CSLL retida na fonte. Quando do preenchimento da DIPJ, também houve equívoco reconhecido pela decisão recorrida e o conjunto probatório colacionado nos recursos voluntários se mostra suficiente para esclarecer. Analisando o comprovante anual de retenção na fonte, constata-se que o ano calendário de 2000, o recorrente pagou o montante de 38 mil a título de tributos retidos para órgãos públicos, sendo que desse montante, 5 mil e pouco referente à CSLL, tá? Deu as folhas 266. E corroborando o comprovante anual de retenções, a tabela de composição antecipações apresenta também aqui, 5 mil, exatamente o valor que ele pleiteia de retenção na fonte. A DRJ, portanto, reconheceu somente 839 por entender que deveria se limitar à origem do direito creditório, estimativas compensadas. Acontece que a CSLL retida na fonte, devidamente comprovada, também compõe o saldo negativo do período e os valores não condizentes são condizentes até nos centavos com o direito creditório pleiteado, não havendo razão para não reconhecer o equívoco no preenchimento das declarações por parte do contribuinte, adicionando ao direito creditório já reconhecido pela DRJ a quantia de 5.473. Por exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito dar-lhe provimento a fim de reconhecer o direito creditório no valor de 5.400, o qual, adicionando-se a quantia já reconhecida em primeira instância, faz o total de 844, que é o crédito que ele pleiteia nos PERDECOMPs. Por isso, eu homologo até o limite reconhecido. É porque, de fato, o saldo negativo tinha uma retenção na fonte e a DRJ se manteve, já que a origem do saldo negativo não falava da retenção na fonte, a DRJ falou, olha, eu não posso conceder essa parte. Mas eu entendo que é um mero erro, ele traz a comprovação e eu entendo que esse erro de origem a gente pode superar aqui. Eu acho até que ele tinha informado fonte na DIPJ dele, né? Ele não tinha informado estimativa, mas a fonte estava informada. Né? E na DECOMP ele fez o contrário, ele informou a estimativa, mas não informou fonte, só que aí não bateu com o saldo que estava na DIPJ. Eu acho que aqui é o princípio da verdade material mesmo, ele foi lá, pediu o saldo negativo no valor correto, foi apurado se realmente existia. Para mim está tranquilo. Eu só estou tentando ver aqui por que a DRJ não deu esses 5 mil reais aí. A DRJ não deu, Heitor, porque não estava indicado na DECOMP. Estava numa linha na DIPJ, mas na DECOMP não estava. E quando ela admitiu o erro em relação à estimativa, aí ele disse, não, então ele disse que a estimativa eu vou incluir no saldo negativo. Mas como não estava na DECOMP o fonte, ele não incluiu. Não foi isso, Lucas? Exato. Na DECOMP, pelo que eu entendi, ele somou, né, a estimativa compensada com a retenção na fonte. Ele somou as duas e indicou como sendo uma só. Exatamente. Na DECOMP. Mas ele teria que ter apontado como origens distintas, só que ele não apontou. E aí foi esse o equívoco que a DRJ teve. O problema é que eu tenho restrição com relação à troca de natureza de saldo em DECOMP, né? Entendeu o problema? Eu vou ter que olhar DECOMP realmente. Oi, mas eu acho que nesse caso você não vai ter problema, porque ele pediu, ele indicou como crédito saldo negativo daquele ano. A questão é como foi a comprovação do saldo negativo, mas ele não mudou de estimativa para saldo negativo, de fonte para saldo negativo, nem vice-versa. O crédito indicado foi saldo negativo. A questão foi a composição, né, do saldo. Composição do saldo. Deixa eu só ver aqui, que na verdade... Aqui tem a DECOMP, mas não tem ela toda no início, né? DECOMP folhas 87, presidente. Eu vou na 87. É que tem uma parte dela no início. Deixa eu ir na 87 mesmo.
Na verdade, aí seria aceitar um erro quanto ao preenchimento da decomp, que não informou todas as parcelas que comporiam o saldo negativo. Não seria exatamente alterar o crédito, mas Sim, preenchimento. é isso mesmo. Estimativas compensadas 844, é isso mesmo. Se preferir que eu deixe isso claro no voto aí, para fazer essa distinção, eu posso fazer esse adendo, tá? Para deixar mais confortável. Uhum. Eu também acho que foi tudo. Se é saldo negativo é bom, né? E teve esse problema aí dos 21 mil, na realidade, né? Poderia até, como foi pleiteado em 844, deixa eu só ver aqui que dá para ver bem na. E a DRJ fala que se tivesse sido preenchido corretamente, ele teria direito a 860, né? Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque de fato a gente se limita a Perdecomp. E o crédito que ele está pleiteando no Perdecomp é 844, então eu estou indo só no crédito dele pleiteando no Perdecomp. Mas, pelo que eu entendi também, ele teria informado 21 mil ao invés de 5, que 5 seria o correto. E, na verdade, quando ele botou 5, é o que, somando com a estimativa, dá exatamente o pleiteado, 844. Isso. Entendeu? Então, assim, na verdade, ele parece que na DIPJ ele botou uma retenção de fonte a maior, mas quando ele pediu na Decomp, ele botou exatamente 5 mil que ele comprova. Na verdade, se ele tivesse pedido 860 mil na Decomp, provavelmente ele não ia conseguir comprovar aquela retenção, porque não era 21, era 6, 5. Sim. Não, tá bom, eu estou pronto para votar. Eu também acho que não. Aqui nesse caso, é só para nos próximos casos, se tivesse problema de composição de saldo negativo, eu ficar atento, que eu já cedi isso, mas eu acho que o meu problema realmente não é esse, não. É troca de natureza, o Giovanni tem razão. Não há aquilo, que é a composição, eu acho que eu já até disse que a composição não teria problema em outros casos, eu acho que eu já aceitei. Inclusive, até na DRJ mesmo. Eu acho que, na verdade, a composição, uma vez editando, não aceita trocar o... Eu acho que eu comecei, na verdade, era assim, meus primeiros votos na DRJ eu fazia não aceitando troca de composição. E aí depois eu acho que eu passei a flexibilizar um pouco isso, dizer, não, a composição está ok, mas eu não aceito trocar a natureza, se eu continuo até hoje. Acho que foi isso. Então tá, pessoal. Alguma dúvida aí adicional, eu já estou pronto para votar. Então, o doutor Lucas está dando provimento, o único litígio é esse, né? Provimento, então, total, né? Isso. Eu a acho Mauritânia que a Mauritânia caiu. A Mauritânia caiu. É só porque eu fiquei na dúvida se ele não está querendo os 21 mil também, por isso que eu perguntei agora, no final. Não, eu vou até confirmar, presidente, aproveitar que a Mauritânia caiu. Porque ele pode, ainda que tenha posto 844 no Perdecomp, tá dizendo, não, mas eu quero os 839 mais os 21. Aí a gente teria que dar parcial. Eu até menciono, né, que eu coloco o valor que eu tô dando provimento, mas eu vou confirmar aqui. Ver só o pedido, né? Mas eu acho que não, ele deve querer o saldo da Decomp, né? Mas às vezes ele viu isso aí, como a DRJ falou em 860, e ele entrou com recurso voluntário pedindo os 860. Aí a gente tem que dar parcial. O pedido é requerer a alteração de ofício das informações transmitidas na DIPJ, de acordo com os dados mencionados, a fim de contemplar o correto valor do saldo negativo do CSLL, cancelando as cobranças efetivadas por meio dos processos administrativos tais. Eu estou no processo certo. Tô. 21. Lucas, cuidado que tem 3 do Banco Bag, viu? Quando eu fui procurar no processo, eu vi 3. Mas pode ser que você tenha aberto errado. Não, acho 2008, 93. 93. É demonstrado o valor do saldo negativo correspondente ao montante total de 844, composto por estimativa, paga de compensação de CSLL e da CSLL na fonte. Então é 844 mesmo. Tá bom. Então, pessoal, o doutor Lucas está dando provimento, reconhecendo esse 5.473 adicional. Doutora Giovana.
Já estou colhendo os votos. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Vamos agora esperar um pouquinho, eu vou parar um pouco a votação. Presidente, eu mandei uma mensagem aqui. Está voltando. Eu mandei uma mensagem. Entrou. Ela estava dizendo que estava precisando de autorização. Doutora Mauritânia, eu já comecei a colher a votação, o doutor Lucas está dando provimento para dar aqueles R$ 5.400 adicionais, foi acompanhado por todos os conselheiros, a votação para o doutor Lisandro, aí eu esperei um pouquinho para a senhora poder retornar e votar, mas então o doutor Lucas votou por dar provimento, porque a gente viu que era 844, mas quanto a gente está pedindo, a Giovana acompanhou, o doutor Dornelas acompanhou, o doutor Lisandro acompanhou. Então agora o doutor Rafael como vota? Eu abro divergência, presidente. Eu tenho problema com essa composição de saldo negativo desde que eu trabalhei em CEORT, DRJ. Sempre tive problema com isso. Tá bom, então o senhor nega provimento, né, doutor Rafael? O doutor Rafael nega provimento, abre a divergência. O doutor Mauritânia tem 4 votos para dar provimento e 1 voto para negar provimento. Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia acompanha o relator. Doutora Bárbara? Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, ficou por maioria de votos, vencido o doutor Rafael, dá provimento ao recurso, a fim de reconhecer o direito creditório de 5.473/16. Eu vou deixar assim, tá, doutor? Vou parar aqui, tá, doutor Lucas? Vou parar aqui o dispositivo. Porque você falou que adicionando aos 839, da 844, eu vou dizer assim, reconhecer o direito creditório no valor de 5, adicional no valor de 5.473/16, dá provimento ao recurso, por maioria, vencido do doutor Rafael. Tá bom? Tá ótimo. Eu só fiz isso mesmo para deixar mais claro, né? Evitar. Será que eu estou dando. Reconhecendo só 5 e tal? Foi só mesmo para fazer um fechamento, mas não tem prejuízo nenhum. Deixa o seu voto, Lucas. Foi legal. Posso deixar no meu voto. Porque eu também estou falando isso porque já houve um caso, acho que uma vez eu tolhi no dispositivo uma coisa, o doutor Lucas aí na revisão de ato falou, não, alguém cortou isso aí. Eu quase que falei assim, fui eu que cortei. Mas é que aí era relevante. Aí ele fez o adendo porque era relevante. Na verdade, eu suprimi uma coisa que para ele era relevante no dispositivo. Que ele falou, não, alguém esqueceu o pular. Eu falei, não fui eu que cortei mesmo. Eu fiquei quieto, né? Para não criar celeuma. Mas aí, lógico que a ata foi revisada. Por isso que eu falei com ele, eu vou tirar agora, porque às vezes assim, o relator acha relevante, eu não tenho nada em fazer mais extenso, se for o caso. Entendeu? Porque eu já aconteceu eu cortar e ele reclamar, então agora eu já antecipei o problema. Pessoal, então a gente encerrou a pauta agora. Muito obrigado aí. Tainá, pode parar a gravação, por favor.